Está começando mais um episódio da série Gosto da Arte que Faço. Produção e apresentação: João Carlos Ribeiro. Gosto da arte que faço. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui hoje gravando mais um vídeo da série Gosto da Arte que Faço. Não é a série Andando por Aí. A série Gosto da Arte que Faço, nós temos vários episódios dela aqui no canal TV Noroeste RJ. E nós demos uma paradinha, mas estamos fazendo aqui hoje um novo episódio com uma pessoa muito bacana que já esteve nessa série. Você já acompanhou com a gente aqui uma entrevista que fiz com ele, que é o pastor e escritor Ronaldo Viana. Tudo bom, Ronaldo? Graças a Deus, tudo bom? Ótimo. Mais uma vez. Mais uma vez aqui na série Gosto da Arte que Faço. E nós estamos então hoje contando aqui para vocês uma história bacana, que é o lançamento do novo livro do pastor e escritor Ronaldo Viana S. E nós temos aqui em mãos esse livro bonito, né, com bastante páginas, com uma história muito linda, que ele vai estar fazendo aí um resumo para vocês, que é o Cavaleiro das 7 Províncias do Norte. Aqui tem romance aqui dentro, e ele vai estar falando para vocês um pouco sobre esse livro. Ele que tem vários livros lançados. São quantos livros hoje que você já tem ao todo? Esse é o 10º livro. 10º livro. Graças a Deus. Não é um escritor qualquer não, gente. Estou falando com um cara que já escreveu 10 livros. Diz que todo mundo tem que escrever um livro, né? Durante a vida. Bom, eu estou escrevendo o livro da minha vida, mas é assim. Vocês vão lendo de acordo com a minha história, de acordo com o que eu vou colocando aqui no canal TV Noroeste RJ. Mas ele não, ele escreve livros mesmo, né? Escreve lá, primeiro de caneta, né? Às vezes algumas coisas escreve de caneta, passa para o computador, vai apurando aquilo ali, resumindo, colocando dentro do contexto e vira uma obra maravilhosa como essa aqui. Muito bonita, né? A capa muito bonita. Lançamento da editora Santorini, né? Que é uma grande editora brasileira. É um livro que realmente vai dar o que falar, porque tem história muito boa aqui dentro, né? Então fala para nós, pastor Ronaldo e escritor desse livro e de outros 9. Fala pra gente um pouco sobre essa obra aqui. Ele falou, eu falei 10, né? São 10, né? E esse aí realmente deu uma, digamos, eu dei uma caprichada nesse livro, né? Tá se vendo. Considerando a questão de volume, né? De informações. O Cavaleiro das 7 Províncias do Norte, né? O subtítulo dele é A Razão da Guerra e a Razão do Amor. O contexto, o pano de fundo histórico dele são as guerras de religiões na Holanda, século XVI. Então ele é um romance histórico. Esse é um romance histórico. Sim. Onde você vai, a pessoa que lê, ele vai conseguir entender um pouco daquela história do século XVI, quando havia as guerras religiosas, por exemplo, entre católicos e protestantes. Então, quem lê-lo vai compreender esse contexto todo ali, esse drama todo vivido pelos cristãos. De um lado, né, o catolicismo com os seus reinos, do outro lado, os protestantes também com os seus reinos. E o contexto aqui geográfico, a história passa-se na Holanda, né, como eu já falei, né, chamado também Países Baixos. Então nós temos 7 províncias. E aí tem um personagem que é o protagonista, que é o John de Voledan, tá? Que é o cavaleiro, por isso o cavaleiro das 7 províncias do norte, né? E ele vai para a guerra. Como não poderia deixar de ser, ele vai para a guerra. Mas ele também vai amar, né? Amar a Bridget. Bridget
é uma camponesa, né? E ele vai amá-la, né, muito. E aí o romance vai desenvolver-se e o livro, né, vai mostrar tanto a questão da guerra quanto a questão do amor, né? Por isso que o subtítulo é A Razão da Guerra e a Razão do Amor, que poderia ser também o motivo da guerra e o motivo do amor, certo? Há razões para tudo nessa vida, né? E a razão para guerrear também, como há razão para amar. Eu acho que é por aí, né? Certo. Muito legal. E então tem romance aqui dentro, tem história de guerras, né? Tem história das religiões também. Esse grande conflito, eu acredito que deve ter acontecido devido ao surgimento de divergências, né, de opiniões religiosas, né? Exato, porque nós estamos, a Reforma Protestante aconteceu em 1517. Então, depois, a partir disso, nós vamos ter reinos que vão se converter ao protestantismo, né? Primeiro, claro, os reinos que vão tornar-se luteranos. Depois nós teremos, e aí nós já temos os reinos, claro, que eram católicos, né? Como, por exemplo, vou citar alguns exemplos, o norte da Alemanha era católica, e todo o norte da Alemanha, quer dizer, grande parte, né, vai se tornar protestantes. Então é lógico que, né, haverá guerras, né, entre esses reinos, católicos e protestantes. Isso acontecerá depois também na Inglaterra, acontecerá isso muito também na Espanha, França, né? Então esses países todos irão se envolver nas famosas guerras de religiões. As guerras de religiões começam em 1568 de forma mais ampla, mas elas vão acontecer ali no contexto de 1530, tem guerras rolando. Inclusive um reformador, que é o Zuínglio, né? Para quem conhece um pouquinho de história aí do cristianismo, Zuínglio, por exemplo, é um reformador que vai morrer exatamente na guerra, em 1531. Quer dizer, nós temos guerras ali, reinos contra reinos. Só que a partir de 1568, isso vai ficar mais amplo, o que poderia ser chamado até de um tipo de guerra mundial para aquele contexto, né? Bom, pelo menos na Europa, né? Foi realmente muito envolvendo quase toda a Europa. Então essa guerra ela começa em 1568 e ela vai até 1648, mais ou menos. Aí nós temos aí um período bem considerável, né? Aí em torno de 80 anos mais ou menos de guerras pesadas, tudo por causa da religião. E esse livro aqui, essa obra, ela vai desenvolver exatamente um romance do John com a Bridget, exatamente neste contexto dessas guerras, na verdade no início dessas guerras de religião, porque a história ela começa, tanto é que a primeira página aqui eu vou ler, né, o sinal ele ficou muito bonito, a diagramação, a letra, tudo ficou lindo, tudo lindo. A primeira página, o primeiro capítulo diz assim, o título, O Aprendiz de Cavaleiro. Aí vem, né, Países Baixos, segunda-feira, 20 de agosto de 1579. Ou seja, a história começa a desenrolar-se no início das guerras de religiões, né, de forma mais ampla, né? E é isso aí. Interessante. Então quem lê aprende. E também vai se divertir um pouquinho com o romance aí. A leitura é a melhor fonte de aprendizado que existe, né? E a pessoa, lendo esse livro, ele vai tanto poder conviver aí com um belo romance, né, nas escritas do livro, porque eu, pelo menos, sou assim, quando eu estou lendo, eu acabo me envolvendo com a escrita e a gente meio que se transporta para aquele momento que as coisas estavam acontecendo, né? História é uma coisa que eu gosto muito de ouvir e de ler histórias sobre qualquer coisa. Tanto que eu sou um amante de museus, né? Eu gosto muito de museus,
gosto muito de ler placas, né, das praças e ver as datas, né? Quem acompanha a outra série comigo e andando por aí, vê que de vez em quando eu filmo placas. Eu tenho assim uma paixão por essas coisas bem antigas, né, que narram uma história, que deixa a gente lembrar de um tempo passado, né, que faz a gente refletir e muitas das vezes se transportar para aquele momento e ver, né, um pouco daquilo que aconteceu há tantos anos atrás. Pessoas estiveram por ali. E a escrita, né, contando uma história dessa, você vai poder conviver com o momento do romance, com o momento da guerra, né, e vai poder ver aquilo ali, né, trazer para você, para o seu momento de leitura, aquelas coisas que aconteceram. Isso é muito interessante, né? A leitura é coisa muito boa. E é uma viagem mesmo. Uma viagem no tempo, né? Quando eu estava escrevendo esse livro, eu levei 2 anos escrevendo esse livro. 2 anos. É um livro de 400 páginas, né? Foram 2 anos. E aí, em alguns momentos que eu estava ali naquela cena ali, a minha esposa chegava e falava assim: Ronaldo, tal, eu falei assim, você não escutou? Eu falei com você, eu falei assim, minha filha, eu estava na Idade Média agora, eu estava viajando, eu não estava aqui. Transportou lá no passado, né? Então, porque você viaja mesmo. Então, realmente, quem lê, viaja, quem escreve, claro, ele tem que viajar, ele tem que conhecer aquele contexto, né? Para eu escrever isso que eu escrevi, essa história, eu precisei pesquisar inúmeras vezes, né? Não dá para contar, o contexto geográfico, histórico, porque é um livro, é um romance histórico que eu precisava colocar os fatos, né? Eu não posso... Uma coisa é a criação, é a ficção, né? A outra coisa são os fatos. E esse livro é um livro que tem, claro, né? Ele tem o lado, os fatos, e eu preciso narrá-los coerentemente, corretamente, e tem a ficção. O romance, claro, de John e da Brice é uma ficção, né, que vai desenrolar, e só no último capítulo, se eu não me engano, na última página, ou eu acho que a última página, é que esse romance vai se desvendar, né? Isso então, é um segredo que tem que ficar aí. Exato. E a questão da guerra, quem lê vai perceber que é realmente bem interessante, né? Que são vários momentos de batalhas, né? John participa delas, né? Então é algo assim, sabe? Eu sou suspeito, mas esse livro realmente ficou algo bem interessante, literariamente falando e até academicamente falando, em relação às questões do conhecimento que se adquire com esse contexto das guerras. Hollywood, né, poderia pegar esse livro aqui e transformar numa bela história de filme, né? Algo, e é claro que eu iria ganhar dinheiro também, né? Mas realmente é uma história bem interessante e, sabe, né? e essa aí é uma coisa realmente original. Não há nenhuma história igual a essa. Não pode existir parecidas. Histórias aí que semelhantes, mas jamais igual essa daqui. O Cavaleiro das 7 Províncias do Norte, A Razão da Guerra e a Razão do Amor, é uma história única, original, criada realmente. Alguém falou assim: o senhor tira isso da cabeça? Eu disse: eu não sei, parece que é. Parece que é. Sim, é uma criação. Sim. Então, uma história. O escritor, né, o compositor, o escritor, ele tem que ter imaginações. Porque às vezes as pessoas ficam... Quer ver aquele livro, o Meu Nome é Albert? Só pra gente até dar uma palhinha também do Meu Nome é Albert aqui. Esse daqui, ó, Meu Nome é Albert, uma história sobre bullying. Esse daqui, a história passa-se na Alemanha, ali mais ou menos em 1971, a história. Para eu escrever essa obra aqui, eu tive que viajar realmente, conhecer aquele contexto, ainda que ali porque aqui não é uma questão, esse livro não é um romance, digamos, histórico, mas ele tem o contexto alemão, o território alemão, aquele contexto cultural. Então eu precisei pesquisar muito para fazer também essa obra. Claro, essa aqui muito mais ainda, porque é um romance histórico e as guerras de religiões ali, eu realmente precisei
e muito mais a fundo em pesquisa. Mas esse daqui exigiu uma outra coisa, não tanto a questão da pesquisa, digamos, dos fatos, mas a questão da criação, criar o Albers. Esse livro aqui, não existe nenhum outro livro, nenhum outro livro, Meu Nome é Albers. Esse livro aqui é adotado em escolas e tudo, graças ao bondoso Deus, mas não existe, então é original. Então essas obras, esses romances, igual esse aqui, claro, você vai ler sobre guerras e religiões, mas um romance, né, um livro que tem essa história aqui com John de Voledan, né, e Brigitte, um nobre que se apaixona por uma camponesa com essas características aqui, não, isso aqui é único, tá? E essa obra, então, ela é única. A gente cria o filme dentro da cabeça quando a gente lê, né? Porque quando a gente vai lendo, você vai entrando para dentro do assunto e vai entendendo, né? Vai acompanhando ali a história daqueles personagens, aquilo passa na cabeça da gente um filme, né? A gente vai vendo, a gente começa a ver cenas, a gente vê até os cavalos, né? Na guerra. Vai aparecendo na imaginação da gente. É um livro realmente recomendado, né? Eu espero que muitas pessoas queiram conhecê-lo. A editora está lançando ele para todo o mercado brasileiro, né? Para todas as livrarias. E eu acredito que também até pela internet vai ter disponibilidade. Vai ter, né? Sim. E também quem quiser comprar diretamente com o escritor, né? Também tem contatos que nós vamos colocar na legenda aqui, já estamos colocando aí agora. E você vai poder entrar em contato pelo WhatsApp aí, conversar, né? E adquirir o livro, não é isso? Eu não vou dar aqui, não vou contar a história, que eu não sou não novo, pode. Eu não vou contar a história. Não pode. Mas eu vou dar apenas uma palhinha aqui. O John de Voledan é o cavaleiro, né, Spoiler, das 7 né? províncias do norte. Ele tem um grande problema familiar, porque ele não quer ir para a guerra, tá? Ele não quer. Ele quer estudar, isso que ele quer, tá? Ele quer estudar, ele quer ter uma vida diferente daquela vivida naquele contexto, né? Sim. Então o John é um cavaleiro diferente, ele é cristão, é diferente, né? Ele se prepara muito, é um hábil espadachim, ele é um hábil nas lutas também, ele é muito hábil, e também muito hábil com as palavras, né? Porque ele é uma pessoa que busca o conhecimento. Mas ele é obrigado, né? Ele está sendo obrigado pelo pai a participar das guerras, até porque era honroso naquele tempo do século XVI o filho ser um cavaleiro e, claro, participar das guerras, tá? Ser um patriota, né? Exato. Se então, envolver nas questões. Ele tem esse drama aí, porque ele não quer, tá? Ele vai para a guerra, leia o livro, né? Aí se ele vai ou não vai participar, tal. Não conta mais nada. Agora, entendeu? Outro detalhe também, pessoal, aí, ele tem um problema também com alguém da família, com um primo, né? Tem um primo lá que tem um problema também. É uma situação. Aliás, o primo tem problema com ele, então há uma guerra familiar também aí rolando nas páginas do livro. E, claro, e aí o romance, né, que vai desenvolver entre ele e a Brigitte. Lembrando que naquele tempo, um nobre, ele não casava nem de longe com uma camponesa, né? Ele não ia casar. Então, há todo um drama nessa história aí, aí você lendo, você vai entender. Então, você vai entender o Cavaleiro das 7 Províncias do Norte, a razão da guerra e a razão do amor, lendo, porque senão não dá para entender, e você vai compreender. Muito bacana, eu acho que Deus me deu uma história muito interessante, que ele seja sempre louvado, né? Amém. Muito legal. Bom, então é um livro que tem uma história de conflitos religiosos, familiares, romance, né? Um monte de coisas envolvendo na história que só lendo de capa a capa para entender, né? E João muito Carlos, bem dividido, né? Os capítulos, você estava me mostrando aí os capítulos. A diagramação ficou excelente. E aí a gente fica a pergunta, será que John vai para a guerra?
Será que ele vai? Será que ele irá? Será que John vai conseguir, com tantas adversidades, com tantas lutas, ele irá conseguir ficar aí, terminar um romance feliz com Bridget, a camponesa? Formar uma família? Será que Leia vai? o livro. Leia o livro. Leia o livro, né? Eu penso que vale a pena, tanto pelo conhecimento, quanto também pela diversão, né? Entretenimento. É isso aí. Bom, muito bom. A nossa série Gosto da Arte que Faço hoje está trazendo aí esse lançamento, né? Que em breve também acontecerá um evento de lançamento, provavelmente. Está até aqui na TV, sim, aqui, já ó. está aqui. Olha lá, o lançamento vai ser local, Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, na Cidade Nova, ao lado da nova prefeitura, tá? Dia 2 de agosto de 2021, claro, né? Dia 2 de agosto. Será uma segunda-feira. E qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, tá ali o telefone, eu vou falar. Aqui é 22998752124. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, na né? legenda aqui embaixo também, já está aqui. Isso, é isso daí. Eu agradeço a todo mundo, Deus abençoe em nome de Jesus e, é claro, estamos aí com mais um lançamento. E também falando, João Carlos, que já tem um outro livro escrito, mas esse é totalmente diferente desses aqui, que é o Atos, né? Uma história sem fim, tá? Mas isso aí é outra... Tem coisa boa é outra obra, né? Se Deus quiser, será lançado não sei quando. Esse, se Deus quiser, aí tá aí dia 2 de agosto, agora, né, de 2021, né? Mês que vem, né? Tá chegando nós lançaremos. Tá chegando aí. Muito bom. Muito obrigado, Pastor Ronaldo. E escritor, né, de vários livros, né? São 10 livros já lançados, vem aí o 11º, né? Que já está escrito, já está pronto, só não foi para a editora ainda, é isso? Esse livro, Atos, ele já foi aprovado por algumas editoras. Sim. Mas eu estou analisando as propostas, né? Mas já foi, poderia até tê-lo publicado, mas eu não fiz e não quero correr para fazer. Sim. Porque quero fazer com calma, né? Até porque eu estou lançando um agora, então é tudo muito em cima assim, tá? Quero agradecer também, claro, a editora Santorini, né, que fez um belíssimo trabalho, muito isso bonito. É inquestionável, belíssimo trabalho. Deus abençoe grandemente. Obrigado, João Carlos, por você conceder esse espaço aqui. Eu que agradeço, e os nossos espectadores do canal TV Noroeste RJ estão recebendo aí esse presente, que é essa entrevista que nós estamos aqui concluindo no lançamento aí, né, através do nosso canal. Eu fico honrado com isso. A gente está sendo aqui o primeiro meio de comunicação que está falando desta grande obra que está sendo lançada aí pelo pastor e escritor Ronaldo Viana, esse ponto, pela editora Santorini, que é uma grande editora. Então, pessoal, procure aí nas livrarias, entre em contato pelo telefone que está aqui embaixo e você vai estar então podendo levar para casa esta bela obra e conhecer esta bela história que fala aí sobre guerras e sobre romance, sobre conflitos, né, familiares, de religiões, e também um grande romance, uma história muito boa de se ler e se envolver e imaginar, certo? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Pastor Ronaldo. Obrigado, João Carlos. Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz. Gosto da arte que faço. Produção e apresentação, João Carlos Ribeiro.